Olá e bem-vindos. Hoje mergulhamos num documentário sobre a grande Billie Holiday. Mas preparem-se, porque a primeira morte que vamos investigar não é a dela. Esta é uma história de obsessão, de verdades por desvendar e de duas vidas que acabaram de forma trágica e muito misteriosa. Esqueçam lá a ideia de um documentário musical convencional. A sério. É que a história não arranca com a estrela, mas sim com um mistério. E que mistério? A morte da jornalista que dedicou a vida a tentar contar a verdadeira história de Billie Holiday. Portanto, para percebermos a Billie Holiday que este filme nos mostra, temos primeiro que desvendar o enigma da mulher que a investigou. A nossa primeira paragem é precisamente essa, a história que ficou por acabar, de uma jornalista obcecada. Então, quem era esta mulher? Chamava-se Linda Lipnack Kuehl, uma jornalista do Bronx com uma missão muito clara. Em 1971, ela decidiu que o mundo precisava de conhecer a Billie Holiday a sério, para além daquela imagem de vítima trágica. Ela ficou completamente obcecada em encontrar a pessoa de carne e osso por trás da lenda e dedicou-lhe quase uma década da sua vida. E qual foi o resultado desta obsessão toda? Bem, está neste número. 200. Imaginem só, 200 horas de entrevistas em áudio, totalmente inéditas, com toda a gente que conheceu a Holiday de perto. Amigos, músicos, amantes, até os agentes federais que a perseguiam. Um verdadeiro tesouro de testemunhos diretos. E é aqui que a história dá uma volta sombria. Antes de conseguir terminar o livro, a Linda Kuehl morreu. A versão oficial, suicídio. Mas a família dela nunca acreditou nisso. Sempre acharam que foi homicídio, talvez ligado às verdades, bem, inconvenientes que ela estava a descobrir naquelas entrevistas. E o documentário mergulha de cabeça nesta ambiguidade. O mistério da morte de Kuehl fica a pairar, mas o verdadeiro tesouro são mesmo as suas gravações. A grande questão é, o que é que estas 200 horas de fita revelaram sobre a própria Lady Day? Esta citação da cantora Sylvia Sims, que era amiga da Holiday, resume na perfeição a complexidade que as gravações da Kuehl iam expor. A Billie Holiday não era de todo uma figura simples. Ela continha um universo inteiro, cheio de brilho, mas também de um sofrimento imenso. A vida da Holiday, tal como o filme nos revela, foi uma autêntica montanha russa. Desde os seus inícios, nos clubes do Harlem, à corajosa gravação de Strange Fruit, uma canção de protesto contra os linchamentos, passando pela prisão, pelo regresso triunfal e finalmente pela sua morte prematura, com apenas 44 anos. Mas atenção, estas gravações não nos dão um retrato bonitinho, nada disso. Pelo contrário, revelam uma mulher com uma liberdade sexual, revolucionária para a sua época, com relações com homens e mulheres, a tal ponto que lhe chamavam Sr. Billie Holiday. Mas revelam também o ciclo de violência, a perseguição implacável das autoridades e a traição por parte daqueles em quem mais confiava. Se calhar a própria Holiday resumiu a sua vida melhor do que ninguém. Quando lhe perguntaram porque é que os músicos de jazz morriam tão jovens, foi isto que ela respondeu. Era essa intensidade, sabem? Essa vontade de viver 100 dias num só, que alimentava a sua arte e que talvez também tenha alimentado a sua destruição. A grande escolha criativa do documentário é precisamente esta. Não contar apenas uma história, mas sim entrelaçar os destinos destas duas mulheres, a artista e a sua biógrafa, e fazê-lo ao mesmo tempo. O filme estabelece paralelos que são fascinantes. De um lado, a Billie, uma artista negra a quebrar barreiras, do outro, a Linda, uma escritora branca a tentar afirmar-se no meio dominado por homens. Uma com uma morte pública e trágica, a outra com uma morte privada e misteriosa. Mas, no fundo, ambas estavam ligadas pela mesma busca da verdade. Então, como é que o realizador James Erskine fez isto? Usou 3 técnicas principais. Primeiro, as próprias gravações de Kuehl tornam-se a narração do filme. Segundo, ele coloriu digitalmente imagens de arquivo, o que lhes dá uma vida e uma vibração surpreendentemente modernas. E terceiro, ele vai tecendo as duas histórias, a da Billie e a da Linda, criando uma narrativa paralela bastante complexa. A grande pergunta é, será que esta abordagem, assim mais experimental, funcionou? Bem, a crítica achou o documentário fascinante, mas também lhe apontou algumas falhas. O consenso da crítica é que o filme é imperdível, especialmente pelo seu material de origem, as gravações são um ouro puro, mas a sua estrutura dividiu opiniões. É sem dúvida cativante, mesmo que a execução nem sempre seja perfeita. Os elogios foram para o óbvio, as entrevistas inéditas, a honestidade crua e o impacto visual das imagens colorizadas. Já as críticas apontaram o foco que, por vezes, parece incerto, a inevitável má qualidade de áudio das fitas antigas e a sensação de que o mistério da morte da Kuehl nem sempre se liga de forma totalmente coesa à história da Holiday. No entanto, o valor final do filme é inegável. É uma história oral de um valor incalculável.
Após décadas na obscuridade, o trabalho da Linda Kuehl finalmente viu a luz do dia, permitindo que as pessoas que viveram ao lado de Billie Holiday contassem a história com as suas próprias vozes. Isto deixa-nos com uma última reflexão. Tanto o livro da Kuehl como a história definitiva da Holiday ficaram inacabados. O filme sugere que talvez algumas histórias, construídas a partir de memórias e verdades fragmentadas, nunca possam realmente ter um fim. Talvez a busca seja mais importante do que a conclusão.